João capítulo 11, versículo 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora vamos para o versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quantos dias, irmãos? 4. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? E Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas e linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia. Vamos aplaudir a palavra do Senhor nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que história maravilhosa, gente. Todas as histórias de Jesus, sempre a gente encontra uma grandeza, sempre a gente encontra uma beleza. E essa história não é diferente. Esse texto aqui, meus irmãos, fala de uma intimidade de Jesus com esta família: Marta, Maria e Lázaro. O texto também mostra uma inquietação. Por que Jesus não ouviu o pedido dos seus amigos? Por quê? Por que ele não ouviu? Por que ele não atendeu aquele clamor? Veja, o texto mostra que quando Marta tem um encontro com Jesus e fala sobre a enfermidade de Lázaro, Jesus disse lá no versículo 4: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mas é interessante a gente observar
como é que Deus poderia ser glorificado naquela situação? Como que Deus poderia ser glorificado numa situação como essa? Muitas pessoas, meus irmãos, elas perguntam: se eu me relacionar muito com Deus, se eu me relacionar mais com Deus, Ele vai responder às minhas orações? Se eu clamar com mais intensidade, o Senhor me atenderá? Se eu me colocar diante dEle todos os dias, o meu sofrimento acabará? As pessoas fazem essas perguntas. Algumas igrejas até são um pouco mais ousadas, elas dizem assim: olha, venha para a minha igreja e pare de sofrer. Venha para a minha igreja e pare de sofrer. E tem muitos que pensam que sofrimento tem a ver com pecado ou falta de fé. Mas eu vou dizer a vocês que nem sempre é assim, porque o próprio Jesus disse que no mundo teremos o que, irmãos? Aflições. No mundo que nós vivemos, esse mundo que a gente vive não é um mundo seguro. Não é. Aqui nós estamos vulneráveis e poderemos enfrentar doenças, perigos, acidentes, morte. Por isso que a nossa segurança não está aqui. A nossa segurança está na eternidade com o Senhor. Glória a Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite, você esteja aqui com uma crise muito semelhante desta família. E você tem orado muito e não tem tido respostas. Você tem até rogado, você tem feito jejum, e Deus ainda não respondeu, não atendeu você. Ou então você está esperando, você há uma espera de uma resposta, já de muitos anos, você espera uma resposta de Deus em relação a algo que você esteja vivendo, e Ele ainda não falou, não respondeu. E aí eu fico pensando, por que será que Deus não acaba de vez, irmãos, com a nossa dor e sofrimento? Por quê? A Bíblia diz que Deus nos ama, sim ou não? A Bíblia diz que Ele é amigo, que Ele cuida de nós, que Ele é o nosso pastor. Mas aí a gente fica perguntando, poxa, Ele me ama, Ele é meu amigo, Ele cuida de mim, Ele é meu pastor, mas por que Ele deixa o sofrimento chegar? Eu não consigo entender isso. Muitos dizem, porque Jesus, olhando para essa história, por que Jesus não terminou com o sofrimento dessa família? De Lázaro, Maria e Marta. Por quê? Por que Deus não coloca um ponto final no nosso sofrimento? Por quê? Talvez você chegou aqui com o coração tão apertado, coração triste, sentindo uma forte dor na alma, e você parece que não encontra alternativas, não consegue ouvir a voz de Deus, você tem essa sensação. Talvez você chegou aqui até com a esperança de que Deus vai falar com você, Deus vai ouvir o seu clamor nessa noite, e Ele vai dar um fim ao seu sofrimento. E olha, meu irmão, minha irmã, isso pode acontecer sim, isso pode acontecer porque basta uma só palavra do Senhor, e tudo pode acontecer na sua vida nessa noite, eu creio assim em nome de Jesus. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Ninguém impedirá o agir de Deus. Mas, vendo essa história aqui, por que Jesus não atendeu o pedido de Marta e Maria e não curou Lázaro imediatamente? Por quê? Por que Deus não responde imediatamente o nosso clamor e nos livra logo dos nossos sofrimentos? Por quê? Irmãos, quando observamos aqui o sofrimento daquela família, e a resposta de Jesus dizendo que aquele sofrimento era para a glória de Deus, então nós aprendemos o que Deus quer fazer em meio às nossas inquietações. O que Deus quer fazer, irmãos, em meio às nossas inquietações. E eu queria destacar com vocês nessa noite
duas coisas importantes sobre o que Deus quer fazer em meio às nossas inquietações. Primeira coisa é que Deus quer promover crescimento. Em meio às nossas inquietações, Deus quer promover o que, irmãos? Crescimento. Há um processo na nossa vida. E crescimento, irmãos, envolve processo. E processo é algo contínuo, é linear, é evolutivo. Processo é alguma coisa que se processa, que anda passo a passo. E Jesus entendia que Maria e Marta precisavam passar por aquele processo para que houvesse um crescimento. Jesus entendia isso. Porque se Jesus tivesse ouvido o clamor imediatamente daquelas irmãs, né, e curado Lázaro antes de ter chegado à casa dele, meus irmãos, eles não teriam aprendido algumas lições que deveriam aprender e não teriam visto o que viram. Você que está aqui hoje vivendo um grande sofrimento, e eu sei que existem pessoas que estão aqui nessa noite vivendo tempos difíceis, complicados, de grande sofrimento. Você que tem buscado respostas de Deus, você tem buscado respostas de Deus para alguma área da sua vida, sim ou não? Quantos aqui têm buscado respostas de Deus para alguma área específica da vida? Deixa eu perguntar a você. Você tem observado e você tem estado atento aos processos de Deus? Hein? O que é que Deus está querendo te ensinar em meio a este sofrimento? O que é que o Senhor está querendo te dizer em meio a este sofrimento? Você já pensou nisso? Em meio às tuas dores, em meio às tuas lágrimas e até gemidos, o que é que o Espírito Santo tem dito a você? O que é que você tem aprendido? Hein? Por vezes, meus irmãos, nós fazemos como Marta e Maria, né? Numa mistura de confiança e indignação. Quando a gente vê essa história, a gente percebe um pouquinho disso, né? Parece que tem momentos que havia confiança, mas em outros momentos havia uma indignação. E a gente, muito parecido com elas, e no momento como esse, a gente diz o seguinte: poxa, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não ouve o meu clamor? Por que o Senhor não converte meu marido? Ou a minha esposa? Por que o Senhor não traz o meu filho de volta? Por que o Senhor não dá um fim, não cura a minha enfermidade? Por quê? Mas, meus irmãos, diante das crises que nós enfrentamos, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer nos ensinar. Diante do momento que você está vivendo, se é um momento de lutas, de dificuldades, esteja atento àquilo que Deus está querendo te ensinar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Senhor está dizendo. Amém? Agora, Jesus queria ensinar aqui pelo menos 3 lições para aquela família. Vamos pensar aqui em algumas lições que Jesus queria ensinar. Primeiro, é sobre soberania. Deus queria ensinar sobre a sua soberania, sobre um Deus que é soberano, sobre um Deus que é supremo, sobre um Deus que não se intimida com as nossas pressões. Deus queria ensinar sobre um Deus que não está cedendo aos nossos desesperos, porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, irmãos. Ele é Senhor. Aleluia. E Marta e Maria precisavam entender sobre soberania de Deus. No versículo 6, a Bíblia diz que Jesus, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias distante, onde ele estava. A gente tem uma sensação de que parece que Jesus fez isso de propósito. E posso te falar, foi de propósito. Claro que sim, porque tudo isso fazia parte de um plano, fazia parte de um projeto. Esses 2 dias a mais aqui, foi o tempo suficiente para aquela enfermidade piorar e Lázaro morrer. Havia um plano, havia um projeto.
Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, diante dos nossos problemas, diante das nossas crises, nós precisamos aprender sobre a soberania de Deus. Diante daquilo, momento que você está vivendo, as dificuldades que você está enfrentando, você precisa aprender sobre soberania de Deus. Nós precisamos aprender que há um Deus soberano, que cuida de nós, que toma conta de nós, e sabe o momento certo, a hora certa de intervir na nossa vida. Nós precisamos aprender que o tempo certo e a resposta certa vem da boca de Deus. Porque o homem pode traçar os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, vem da boca de Deus. Aleluia! Como diz o cântico, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor, irmãos, para a glória de Deus Pai. Diga isso comigo, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Diga isso. Você pode erguer as suas duas mãos e dizer isso? Diga, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor. Gente, Ele é o Senhor da minha vida, do meu tempo, do meu coração, do meu corpo, da minha alma, do meu futuro, do meu destino, da minha casa. Ele é Senhor. E em outras palavras, Jesus estava dizendo aqui, Marta, Marta, não é porque você está me apressando, Marta, não é porque você veio até aqui, Marta, não é porque você está chorando, Marta, não é porque você tem fé, ou porque você é minha amiga. Marta, entenda, Marta, que eu sou soberano, e eu vou agir no tempo do projeto e da soberania do Pai. Entenda isso, Marta. Jesus queria ensinar sobre soberania. Mas a segunda coisa que Jesus queria ensinar é sobre amor. Sobre o que, irmãos? Amor. Talvez Marta e Maria ainda não soubessem o quanto Deus as amava. Talvez. Porque, irmãos, nós temos dificuldades para entender o quanto Deus nos ama. Humanamente falando, nós não temos condições de mensurar esse amor. A gente não tem ideia, irmãos, nós não temos ideia do tamanho do amor de Deus por nós. Essa é a verdade. Por mais que a gente diga que Jesus deu a vida dele na cruz por nós, que ele derramou o seu sangue por nós, que ele sofreu por nós, que ele se entregou por nós, nós não temos condições de descrever o amor de Deus. É como o poeta já dizia, ele dizia assim, olha só que legal, um trecho da poesia: se a terra fosse um rolo de papel, e a tinta fosse a água do mar, se todos os homens fossem escrivães, e o mesmo tema fossem relatar, o amor de Deus não dá para descrever. Ninguém pode narrar nem esquecer. O amor de Deus não dá para comparar, medir ou calcular. Esse é o amor de Deus por cada um de nós. O evangelista João, irmãos, não conseguia descrever este amor. E sabe o que ele disse? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira indescritível, de uma maneira espetacular. Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, meus irmãos, às vezes nós achamos que sabemos o quanto Deus nos ama, mas por muitas vezes nós não percebemos este amor e até duvidamos deste amor. Quantas e quantas vezes eu e você, diante de uma dificuldade, diante de uma crise, nós falamos assim: Senhor, tu amas o meu vizinho, tu amas o meu amigo, o irmão da igreja. Quando a gente vê alguém contando testemunho de vitória aqui, logo a gente diz assim: o Senhor ama aquele lá, aquele irmão da igreja.
e o Senhor não me ama. O Senhor não olha para o meu sofrimento. Às vezes, meus irmãos, a gente não verbaliza, mas a gente fala aqui dentro da gente. Quem sabe algum dia você tenha duvidado lá no íntimo do seu coração do amor de Deus por você. Quem sabe, meus irmãos, isso aconteceu. Mas a boa notícia é, não importa se você chegou a pensar assim, porque o amor de Deus não muda, Ele continua amando você. Deus ama você. Deus ama você. Diga, Deus me ama. Olha para alguém e diga, Deus ama você. Deus ama você. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Essa é a melhor notícia, não é não, queridos? Deus nos ama. E olha, meus irmãos, o gesto que vai ensinar Maria e Marta sobre este amor foi no momento que Jesus chorou. Isso é interessante. Eu vou repetir. O gesto que vai ensinar Maria e Marta sobre este amor foi no momento que Jesus chorou. Agora, pensa comigo, se Jesus estava consciente já do que iria acontecer, pensa bem, Jesus já sabia de tudo, o que viria pela frente, o que ele faria. Por que ele chorou, gente? Você pensa, mas ele sabia, por que ele chorou? Parece que não tem sentido. Mas ele chorou porque naquele momento, meus irmãos, ele se identificou com a dor de quem ele amava. Isso é lindo. Porque o que é amar, irmãos? Amar é se identificar com a dor do outro. É chorar com aquele que chora. É se alegrar com aquele que se alegra. Amar, meus irmãos, é compartilhar. Ah, meus irmãos, amar é estar ao lado de alguém, mesmo quando você não tem palavras para dizer. Isso é amar. Jesus sabia, meus irmãos, que Deus iria realizar através dele um grande milagre. Ele já sabia disso, mas ele chora. Por quê, queridos? Porque ele se identifica com a dor. Ele se identifica com o coração quebrado, com o coração partido. Jesus se identifica com o desespero e com o sofrimento das pessoas. Então você pode ter a plena convicção nessa noite que se você está assim vivendo um tempo de dor e desespero, Jesus se identifica com você, com a sua dor. E eu vou dizer para você que apesar do Senhor saber qual é o final já da sua história, Ele já sabe qual é o final dos teus processos, Ele sofre com você. Ele está ao seu lado. Ele compartilha dos teus sentimentos porque Ele te ama. Ele te ama tanto, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o Deus deste amor. Foi naquele momento, queridos, que a Bíblia menciona que aquela multidão se espantou. E eles viram o quanto Jesus amava aquela família, o quanto Jesus amava seus amigos, o quanto Jesus amava Lázaro. Todos viram isso. Primeira lição, sobre soberania. Segunda lição, sobre o amor. E a terceira lição, sobre fé. É a fé. Na tela você pode acompanhar. Quando Jesus, veja que interessante, versículo 21. Quando Jesus estava chegando na casa em Betânia, Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas no versículo 15, gente, tem uma palavra maravilhosa aqui quando Jesus diz: para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Os discípulos não entenderam, como assim? Por que isso? E Jesus na continuação diz: para que vocês creiam. Para que vocês creiam. Jesus queria que eles vissem, que eles aprendessem, que eles crescem. Jesus ali estava ensinando, meus irmãos, sobre fé. Já estamos isso. Sobre fé. Olha, queridos, se Deus ainda não curou, se Deus ainda não respondeu, se Ele não falou, é porque Ele quer te ensinar através desse processo. E tudo aquilo que está acontecendo, entenda isso, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida vai redundar para a glória de Deus. Diga aleluia. E a glória de Deus se estabelece primeiro com o nosso crescimento.
Tudo que você está enfrentando na vida é Deus querendo te ensinar que, como nós vimos hoje, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele te ama mais do que você imagina e que Ele está apurando e abençoando a tua fé. Aleluia! E assim, meus queridos, o Senhor vai nos ensinando dia a dia, é de glória em glória, é passo a passo, nos lapidando e fazendo de nós pessoas melhores. A boa obra que o Senhor começou na nossa vida, Ele está aperfeiçoando sempre e vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Louvado seja o nome dEle por isso. Glória a Deus. E a segunda coisa que eu vou deixar para o seu coração nessa noite, segunda coisa, é que Deus quer ensinar a maior lição de poder do Evangelho. Vamos repetir isso, irmãos? Deus quer ensinar a maior lição de poder do Evangelho. Entenda o seguinte, que a maior lição de poder é nós entendermos que em Cristo a vida sempre vence a morte. Em Cristo a vida sempre vence a morte. Nós vimos aqui que Marta e Maria já estavam num processo. As duas precisavam aprender sobre soberania, sobre amor, sobre fé. Isso ficou claro para nós aqui nesse texto. E na continuação o texto mostra que Marta agora, ela disse a Jesus, versículo 21 e 23, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressuscitar. Veja que apesar dela ser amiga de Jesus, até de crer de alguma forma no poder de Jesus, ela ainda tinha limitações como eu e você, tinha uma fé pequena. E logo ela respondeu, olha só a resposta dela, versículo 24, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E aí Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que boa notícia. Sabe que talvez, meus irmãos, essa frase seja a mais emblemática do cristianismo. Esta frase. Por quê? Porque olha que interessante, Jesus, além de ter deixado que elas entrassem num processo, como a gente viu aqui, e deixado que elas enfrentassem a dor para lhes aperfeiçoar, Jesus agora quer que elas e todos que estavam ali ao redor, aquela multidão, entendessem que em Cristo a vida sempre vence a morte. E aí então o texto diz que Jesus, cercado por uma multidão de curiosos, ele foi até o cemitério, e o mau cheiro já exalava do túmulo, porque o corpo de Lázaro estava lá já há 4 dias, num processo de decomposição. E eu fico pensando, por que Deus fez isso, né? Por que Deus fez que se esperasse 4 dias? 4 dias. E aí vai algo interessante para a gente observar. Há uma crença, quando eu estive em Israel, eu ouvi isso, muito interessante. Há uma crença entre os judeus, meus irmãos, que era possível que até o 3º dia a pessoa voltasse a viver. Até o 3º dia. Depois do 3º dia, eles diziam que a alma então saía do corpo e já não tinha mais condições de voltar à vida. Então você vê, há um sentido. Até o 3º dia havia uma expectativa de voltar a viver. Passando disso, a partir do 4º dia, a alma ia embora do corpo. Mas você vê que interessante, porque as coisas acontecem na hora de Deus, no tempo de Deus. E Deus queria mostrar ali o seu poder, Deus queria mostrar a sua grandeza, a sua glória, no 4º dia, com o corpo já em decomposição. Glória a Deus. E diante daquela multidão, o texto diz que depois de uma oração que Jesus fez, ele bradou em alta voz, versículo 43, Lázaro, venha para fora. Ele disse alto, Lázaro, venha para fora. E a Bíblia diz que o morto saiu. Versículo 44, o morto saiu
com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse mesmo Jesus se faz presente nesta noite para realizar um milagre na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta a você: o que é que está cheirando mal na sua vida há tanto tempo? Há 4 dias? Ou há tanto tempo? O que é que está cheirando mal na sua vida? Hein? O que é que não deu certo na sua vida e já se decompôs? Hein? Qual é a área da sua vida que você já perdeu a esperança? É a saúde? É o casamento? É um relacionamento? É uma frustração? Uma doença? Ou uma agonia psicológica? Não sei. Enfim, o que é que está morto? Deixa eu dizer a você, saiba nessa noite que em Jesus, as coisas que estão mortas, Ele pode trazer a vida para a glória do seu nome. Glória a Deus. Ele pode dizer: sai para fora. E vai ressuscitar. Glória a Deus. Jesus está dizendo para você nesta noite, para todos nós: o que está acontecendo com você é para que a minha glória se manifeste na sua vida. O que está acontecendo, a situação que você tem enfrentado, é para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. Creia nisso e não duvide. Deixa eu perguntar: você crê que Jesus pode ressuscitar aquilo que está morto? Quantos creem nisso? Digam amém. Você crê nesta verdade? Você sabe que a mensagem desse texto, dessa passagem que nós lemos, é a mensagem de vida. É a mensagem que em Jesus a vida sempre vence a morte. Essa é a mensagem. Normalmente nós acabamos entendendo os porquês de algumas coisas que acontecem com a gente depois que o tempo passa. No momento da aflição, no momento do problema e da angústia, a gente não entende. É verdade ou não, irmãos? Mas parece que quando passa a situação, a gente olha para trás e vê o problema e a gente fala: ah, era o Senhor e eu não sabia. Era o Senhor preservando a minha vida e eu não estava entendendo. Era o Senhor me guardando e eu não via. A gente não consegue entender. Olha, é interessante porque Jó enfrentou muitas lutas, Jó enfrentou muitas perdas na sua vida, mas o que é que ele diz depois de tudo isso? Ele diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, agora eu te conheço porque eu te vejo. Senhor, eu pensava que eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Eu aprendi, Senhor, no sofrimento, eu aprendi quem é o Senhor. O meu desejo é que ao você sair daqui nessa noite, você possa sair como o apóstolo Paulo, que dentro de uma prisão era capaz de cantar, de louvar e adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Paulo dizia que nós devemos nos regozijar com as tribulações, porque com elas o Senhor estaria nos lapidando e abençoando a nossa vida. Aleluia. O meu desejo é que quando você sair daqui deste lugar, hoje à noite, voltar para sua casa, você possa dizer no seu íntimo: a minha vida está nas mãos de Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. A minha casa está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu já entreguei a Ele. E eu vou descansar nele, porque eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele se levantará. Eu vou descansar porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o Senhor é o meu Deus, Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu socorro presente no tempo da angústia. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus e Ele me ama. E por isso eu vou descansar nele, porque a minha vida pertence a Ele e eu estou guardado debaixo das suas asas. Aleluia. Todas as lutas que você está enfrentando, guarde isso para a gente encerrar.
Todas as lutas que você está enfrentando é para aperfeiçoar a sua fé, para te mostrar o quanto Deus te ama. Creia nisso, e para que você entenda que o Deus soberano está cuidando de você, está cuidando da sua vida o tempo todo. E Ele pode ainda nessa noite ressuscitar na tua vida aquilo que está morto, que já cheira mal. Pergunta a você: você crê que aquilo que você está passando é para a glória de Deus? Para que o nome do Senhor seja glorificado? Olha, queridos, o Senhor vai te trazer uma experiência de vitória tão poderosa, porque Ele vai transformar aquilo que está morto, Ele vai transformar em vida. O cheiro de morte será vencido pela vida. Creia nesta verdade e receba hoje a ressurreição em todas as áreas da sua vida, na área financeira, área material, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida, no seu corpo, na sua alma, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe, louvado seja o nome dEle.